Olá, gente, tudo bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, ao nosso módulo de gestão logística. Temos mais dois módulos para vermos agora. O módulo 2, que é de atividades de planejamento da logística, e o módulo 3, de atividades de apoio e operação da logística. De uma forma geral, vocês já viram isso no primeiro módulo da introdução logística anteriormente. E aqui nós vamos tentar aprofundar e apresentar alguns conceitos além daquilo que foi dado no módulo 1. Vamos agora então falar sobre atividades de planejamento da logística. Vamos falar primeiro de gestão do processamento pedido. Bem, apesar do processamento pedido ser de um custo bastante baixo, ele tem uma importante função dentro do processo logístico. Ele representa a imagem da organização e tem uma representação específica em termos de marketing. Isso significa que, de uma forma geral, o processamento pedido, ele mostra o quão a organização ela está interessada, ela está querendo atender aos seus clientes. Quase todos nós já passamos por uma situação na qual fomos maltratados no momento da realização do nosso pedido. E isso tem sim relação com o processo logístico. Quando, por exemplo, nós pedimos um documento para um cartório e esse documento não é entregue em prazo porque faltou algum material, isso está relacionado ao processamento do pedido, porque o processamento do pedido não foi realizado de forma adequada. Então, esta gestão do processamento do pedido, ele tem essa relação e essa importância. E uma importância, como foi dito anteriormente, uma importância fundamental em termos de marketing, porque o que se imagina de uma organização, porque a imagem que se faz de uma organização está relacionado ao atendimento diretamente ao público, que tem a relação com a gestão logística. Então, o atraso no processamento pode inviabilizar o tempo de operação. Se quer fazer um determinado atendimento, mas o atendimento não ocorre porque o processamento atrasou. Então, é um aspecto fundamental para a organização. A gestão do processamento pedido ele tem 3 grandes etapas: a emissão, a transmissão, a entrada e a verificação. A emissão, ele diz respeito ao processamento pedido quando está se iniciando o processo de aquisição de algum produto, de algum material. A transmissão diz respeito a como esse processamento está ocorrendo dentro da organização, e a verificação geralmente é posterior, se tudo ocorreu de forma adequada. Emissão de documentos, documentos seja físico, seja online. Autorização para embarque, rastreamento do produto, relacionamento com clientes. Então, todas essas etapas elas estão relacionadas ao processamento do pedido. Tem um custo talvez não muito elevado, mas importante em termos de imagem da organização. A outra gestão, ela se refere à gestão de transporte. Um sistema de transporte eficiente proporciona as seguintes vantagens para as regiões atendidas: o aumento da área de atuação no mercado, redução dos preços, acesso a matérias-primas com custos mais baixos e desenvolvimento. Então, de uma forma geral, o transporte eficiente, ele, de uma forma geral, ele reduz custos logísticos para toda uma região e não apenas para uma ou duas organizações. E aí a gente precisa levantar uma questão importante em termos de gestão logística, que a gente chama de Interlândia. Interlândia, ela é definida como uma área na qual um sistema de transporte pode ser interessante para atrair cargas. Pode ser vista como a área na qual o modal de transporte consegue ser atrativo como opção de transporte para clientes instalados nessa área. Por exemplo, uma estação de trem onde há uma linha rodoviária interligada e próximo de um porto marítimo. Isso significa que naquela região pode-se utilizar o modal
rodoviário, pode-se utilizar o modal ferroviário e pode-se utilizar o modal marítimo. Essa relação de modais, de sistema de transporte bem disposta, é o que a gente pode chamar de Iterlândia. Então a gente chega num aspecto importante da gestão de transporte, que significa quais são os modais de transportes existentes. Os modais de transportes básicos são modais marítimo, fluvial, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aéreo. O modal marítimo é aquele modal, como o próprio nome diz, é o transporte via navios em mar. É um modal que pode ser de longa distância ou um modal de cabotagem, que é um modal de transporte interno dentro do país. O modal fluvial, ele tem as mesmas características do modal marítimo, só que ocorre em rios. O modal ferroviário é aquele modal onde se utiliza trens. O rodoviário é o modal, no Brasil, é o modal mais amplamente utilizado, que são pelas rodovias federais, estaduais. O melhor exemplo que nós temos de modal dutoviário é o gás, que se transporta da Bolívia para São Paulo, por meio de dutos, ou então do Amazonas, de Coari até o Amazonas. Então, envolve aí um investimento financeiro grande e um contrato de longo prazo para que um modal dutoviário seja estabelecido. E o modal aéreo é o modal via aeroportos, via avião, que tem como grande característica a velocidade. Se alguém está precisando rapidamente de algum tipo de deslocamento de materiais, de equipamentos, o modal aeroviário é o mais adequado. Em termos de modais rodoviário e ferroviário, o modal rodoviário é aquele que tem um custo variável mais elevado. Então, diz-se no Brasil que a opção pelo modal rodoviário encareceu sobremaneira a distribuição de bens, de equipamentos no nosso país. E que a melhor escolha deveria ter sido o modal ferroviário. E que dizem aí que está tentando se restabelecer novamente. O custo de investimento é um custo muito elevado de se estabelecer, mas o custo variável ele é extremamente baixo do modal ferroviário. Considerando isso, aqui nós temos alguns pontos que representam o que deve se pensar na hora da decisão de um modal rodoviário. As questões são questões como custo, como nós já falamos, cobertura de mercado, ou seja, não podemos pensar em um modal marítimo para o centro-oeste brasileiro. Ou seja, o modal marítimo não cobre essa região. Ora, se não tem um modal ferroviário disponível, também não tem cobertura. Aí é o fato de utilizar, por exemplo, o modal rodoviário. A questão do comprimento médio do percurso. De repente, algum equipamento tem mais capacidade, de repente, algum modal tem mais capacidade de transporte que o outro. A velocidade, como já falamos também. Disponibilidade, também já falamos. A grau de competição, muitas vezes há competição entre modais e aquele que oferece as melhores condições tem que ser levado em consideração. Tráfego predominante, confiabilidade, nível de risco e experiências passadas. Tudo isso condiciona a decisão de gestão de transporte. Chegamos então à gestão de estoque. Nós podemos definir estoque como certa quantidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda não foi consumido para produção ou para compra ou entrega ao cliente de uma organização. O ideal é que o estoque de todas as organizações fosse zero, para que não empatasse capital com estoques. Entretanto, é difícil de considerar uma organização onde não tenha um estoque para que abasteça os seus departamentos, para que abasteça suas atividades fim. E de forma geral, o estoque pode ser criado em 3 situações. Um estoque intencional, ou seja, premeditado em função das circunstâncias. Analisa-se a situação da organização e define, não, este será o meu estoque.
ocasionado por ausência de planejamento. Nesse caso não há justificativo. Quando não se planeja, o estoque mal dimensionado, ele gera duas possibilidades: desabastecimento ou superestocagem, que pode gerar, no caso de remédios, pode gerar prazos de validade vencido, o mesmo para a merenda escolar. O desabastecimento também gera problemas de merenda escolar, de merenda escolar, de questões de remédio. Então, o planejamento é fundamental na gestão de estoque, nessa etapa logística. E também pode ser ocasionado por falhas no planejamento. E aí nós temos mais 3 possibilidades dentro da falha de planejamento: as variações de demanda não prevista, variações, irregularidades, uma grande circunstância que ocorre que não havia previsto, e aí ocorre, por exemplo, uma grande demanda e desabastecimento. Ou o contrário, imaginava-se que haveria uma grande demanda, ela não ocorre, então há um superabastecimento. Ou seja, há uma grande formação de estoques. Problemas no sistema de transporte da organização, que nada mais é do que algum problema que ocorre no momento do deslocamento: o carro está quebrado, o equipamento foi danificado, enfim, formação de estoque ou desabastecimento. E também temos aqueles não previstos por erro técnico do próprio planejamento. Às vezes o planejador comete erros e esses erros acarretam efeitos em termos de gestão de estoque. Lembrando que a gestão de estoque ela tem relação com a demanda, com os modais, com os custos e outros fatores que correlacionam com a gestão de estoque. E agora, gente, vamos para a nossa terceira unidade, que é a unidade de atividades de apoio operacional da logística, para então terminar essa nossa etapa. Um aspecto importante nessas atividades de apoio operacional e relevante é a gestão de compras. O ato de comprar pode ser definido como sendo um conjunto de ações que as organizações devem realizar para comprar todos os produtos e serviços necessários para sua produção e funcionamento. Então, o setor de compras ela deve equilibrar a quantidade de materiais a serem comprados, que os demais departamentos da organização sejam constantemente abastecidos, para que não haja desabastecimento nem uma formação muito grande de estoque. Essa é uma das atividades da gestão de compras. Agora, num aspecto relevante no nosso estudo é a questão das compras no setor público, que no setor público nós temos uma legislação específica, não se pode comprar de qualquer forma. Nós temos a Lei de Licitações, a 8666. Licitações, a gente pode definir que é o procedimento ditado por lei, por meio da qual a administração pública realiza o processo de compras. Tem por objetivo garantir que seja respeitado o princípio da isonomia, a garantia da escolha da proposta mais interessante para a administração pública, assegurando oportunidades iguais para todos os fornecedores. Na verdade, é uma pressuposição de que o setor público ele compra muito, ele é relevante, ele é grande e de uma forma busca-se incentivar o setor privado por meio de suas compras de uma forma isonômica. E a lei de licitações também leva em consideração a concorrência entre eles, de forma que a administração pública não pague mais do que pagaria o setor privado. Esta é a ideia da lei de licitações. E mais recentemente foi definido, deve ser adotada preferencialmente a modalidade pregão, sempre que o objetivo pretendido referir-se bens e serviços comuns, que significa, em outras palavras, aqueles mais objetificáveis, aqueles que não existem muitos critérios técnicos onde o critério preço está mais prevalecendo. A modalidade de pregão tem sido a mais adequada, adotada preferencialmente pelas organizações públicas. Vamos falar aqui basicamente dos tipos de licitação. Bem, por força
da disciplina, vamos falar aqui basicamente dos tipos de licitação, sem entrar muito a fundo, porque não é o foco principal dessa disciplina. Os tipos de licitação são concorrência, tomada de preço, convite, pregão e pregão eletrônico. A concorrência é aquela que é a mais aberta, que todos competem, todos lançam seus preços e ganha aquele que tiver, via de regra, o menor preço. A tomada de preços, por sua vez, é aquela na qual se convida algumas empresas considerando alguns aspectos técnicos das organizações. O convite, ele está levando em consideração muito esses aspectos técnicos, e o pregão e pregão eletrônico, enfim, são aqueles que são mais demandados, aqueles que estão sendo preferencialmente quando os bens são bens objetificáveis. Há critérios para a definição de licitação de tamanho, quanto que vai se gastar, há critérios se o que está valendo é o menor preço, se é técnica e preço. Todos esses critérios definem que tipo de licitação é mais adequado. Como eu disse, existem maiores informações na apostila, mas nós não vamos entrar muito a fundo aqui. A própria apostila só dá aspectos bastante tangenciais acerca da licitação. E aí vamos falar então um pouquinho da armazenagem. A armazenagem, no contexto dessa disciplina, ela diz respeito à administração do espaço necessário para manter os estoques de produtos da organização. Aí então nós estamos vendo aqui questões que envolvem dimensionamento, envolve como que vai se arranjar fisicamente os materiais no armazém. Estamos falando de recuperação de estoques, ou seja, se guarda e se recupera. Numa visão mais recente, a armazenagem, ela tem se tornado cada vez uma questão estratégica, questões de localidade, como que a pronta disponibilidade. Então, tem se tornado cada vez mais fundamental nos estudos logísticos como armazenar produtos, equipamentos e materiais que estão em deslocamento dentro do fluxo logístico. Aí a gente pode falar basicamente que existem duas definições. Nós podemos então dar duas grandes funções da armazenagem: aquela que a gente chama de transferência ou transfer point e a cross point. Vamos dar a definição de cada uma delas. Transfer point, ou transferência, é tida como uma das mais importantes e tradicionais funções desempenhadas pelos armazéns. Na transferência pode existir duas subfunções importantes. A primeira é a consolidação. A consolidação, ela se refere, por exemplo, nós temos a necessidade de transferência. Vários clientes alocam espaço e deslocam em grande distância para o armazém de consolidação. Ou seja, os clientes encaminham. Pois bem, aí então nós entramos na questão do equilíbrio de custos na ótica logística. Nesse equilíbrio logístico, nós vamos considerar três linhas de custos. Uma de processamento de pedido, que é bastante pequena, ele está muito próximo da linha horizontal. Outra, que é o custo de estoque, que é um custo crescente em relação ao estoque. Ou seja, quanto maior o estoque, maior o custo de estocagem. E o terceiro custo é o custo de transporte, que ele é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o estoque, menor o custo de transporte, o que é bastante intuitivo, vez que quanto maior a estocagem, menor a necessidade de transporte. Então, a interação desses três custos, eles vão formar essa linha superior em U, denominado custo global. Esse ponto do custo global mínimo é a formação de estoque ideal para as organizações. E tem como a gente calcular isso, e veremos posteriormente. Aí então nós chegamos à definição do planejamento da logística, que de forma geral,
busca a redução de custos, sobretudo a de custos variáveis, mantendo o mesmo nível de serviço logístico, como já dissemos. Ter o menor custo considerando o nível de serviço logístico adequado. A melhoria do nível de serviço pode implicar mudança no nicho de mercado da organização. Isso é uma visão um pouco mais privada. De uma forma geral, o planejamento logístico vai buscar redução de custos, sobretudo a de custos variáveis, mantendo o mesmo nível de serviço logístico. Então, precisa se prestar bastante atenção naquilo que seria elevação do nível logístico de forma não tão necessária para organizações públicas. Por exemplo, transportar materiais de consumo em avião numa velocidade tremenda, quando não há necessidade da organização de ter aquele material com urgência. Uma elevação do nível de serviço logístico inadequado para a organização. Agora, toda elevação de nível de serviço logístico na qual os custos permanecem constantes, talvez seja uma estratégia logística a ser considerada, uma vez que a população recebendo melhores níveis de atendimento e a mesmo custo, geralmente traz satisfação do usuário dos serviços públicos. Então, para elaborar um planejamento logístico, precisa dar atenção a 1. Nível de serviço ao cliente, como já falamos. 2. Demanda. A demanda significa quais são as características da demanda. Há demandas que são sazonais, ou seja, se demanda muito num período, se demanda menos em outros períodos. E a logística tem que se preocupar na disponibilidade material, considerando essa sazonalidade, considerando, por exemplo, irregularidade de demanda. Não se tem, certamente, quando se demanda muito ou quando se demanda pouco, determinado serviço, então, portanto, há uma necessidade de gestão de estoques adequado para que o serviço não deixe de ser prestado. Características do produto, dependendo do produto, se demanda mais ou se demanda menos. Se for um produto barato, pode-se comprar bastante. Por exemplo, clips, opções de modais de transporte, já vamos falar sobre isso, mas se o modal vai ser rodoviário, se vai ser dutoviário, se vai ser aquaviário, enfim, tudo isso está relacionado ao planejamento logístico. E também a estabilidade político-econômica, ou seja, como que está a situação do país, determina sobremaneira a forma como a logística tem que ser feita. Se vocês imaginarem, alguns de vocês talvez tenham vivido tempo inflacionário, onde as compras deveriam ser realizadas imediatamente à disponibilidade do dinheiro, porque o dinheiro era corroído pela inflação e então precisava se formar muito estoque para o atendimento das necessidades da população. Esse planejamento logístico, como nós já dissemos anteriormente, ele vai relacionar-se com aspectos do planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional da organização. Lida-se principalmente com questões de localização, transporte e estoque. Basicamente, as discussões de localização, as discussões de transporte e as discussões de estoque, eles estão em todos os níveis da organização. Então, essa foi a nossa apresentação do primeiro módulo de gestão logística. Espero que vocês leiam todo o material, porque o que nós fizemos aqui foi apenas uma breve apresentação. Há muito mais questões e discussões que serão levantados posteriormente na nossa plataforma. Falou então, gente. Até logo, até a próxima.